o louvor ao eterno e o religioso. Este estudo é para quem está disposto a aprender as regras bíblicas. Existe diferença entre cantar e louvar? O louvor é algo instantâneo e voluntário, a partir do momento que o suposto louvor é regido pelas regras de alguma igreja, não é louvor, é apenas cântico, ou seja, a pessoa canta para agradar a liderança da congregação e as normas institucionais da religião. Esse tipo de louvor, quer seja congregacional ou individual, são sacrifícios defeituosos, ou seja, sacrifício enganador que o torna em maldição em vez de bênção. Consequentemente, o Criador não ouve. O que podemos observar, a grande maioria canta regida pelas normas da religião e jamais pelas normas instituídas pelo Eterno. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Criador dos exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Malaquias 1, versículo 14. Salmo 149, versículo 3. Louvem-lhe o nome com danças, cantem-lhe louvores com adufe e harpa. Adufe é um instrumento também conhecido como pandeiro, ao redondo que é usado no Brasil e ao quadrado de origem árabe. Ambos produzem o mesmo som. Deus ordena que ele seja louvado com este instrumento. As religiões proíbem alegando ser pecado. Sendo assim, Deus ensina o povo a pecar e estas religiões surgiram para afastar o povo do pecado. Observaram como as religiões usam de astúcias maligna para que o povo apresentem louvores aleijados? A igreja que proíbe louvar o nome do Eterno com dança e adufe tem alguma coisa errada com ela, caso não tenha base bíblica para esta proibição. Sendo assim, este louvor é sacrifício defeituoso bem como a norma da religião. Como esta proibição é baseada no engano teológico da religião, é uma das formas que a religião e os pastores encontraram para mostrar poder de controle e persuasão absoluta sobre o gado. O Eterno não tem gado, mas ovelhas. As ovelhas são guiadas pelo que está escrito e o gado pela ditadura religiosa. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. João 10, versículo 16. Já no caso da ovelha, ela prefere obedecer às normas do Eterno e sua ordenança em substituição às normas estabelecidas pelas religiões com o intuito de apenas engrandecer a instituição religiosa e controle da adoração e louvor dos fiéis. O gado tem freio no nariz colocado pelas religiões para não obedecer à ordem divina, sua liberdade de louvar o nome do Eterno com danças e adufes é suprimida, contestada e proibida sob ameaças de nunca mais subir no púlpito da igreja. A outra questão é que as religiões estão certas em impor a proibição porque não conhecem o nome do Eterno, substituíram seu santo nome pelo pronome Senhor. Por isso que as religiões preferem obedecer às ordenanças do Senhor que a Baal em substituição às do Eterno. Como podemos observar também, as ordenanças do Eterno diz para seu santo nome ser louvado com instrumentos de percussões e adufes que é um ou mais tambores, também conhecido por bateria, pandeiro e outros, mas muitas religiões que na maioria dos casos é uma barreira ao verdadeiro louvor proíbem o uso. Outra forma de louvar de verdade o santo nome do Eterno é com instrumentos de cordas de forma variadas. Há religiões que proíbem e outras que restringem o uso de guitarras e violões. Desta forma apresentam louvores aleijados e defeituosos e ainda condenam as que louvam da forma ordenada pelo Eterno. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Criador dos exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Malaquias 1, versículo 14. Não podemos oferecer ao Eterno louvores aleijados simplesmente porque a religião entende que é a melhor forma em obediência às suas doutrinas no lugar das orientações do Eterno. Para justificarem os louvores aleijados, algumas religiões argumentam que estão apresentando a boa música, quando na verdade são falsos louvores por não ter amparo nas Sagradas Escrituras, apenas usam a teologia e seus profetas para anularem as ordenanças do Criador. A obediência é abrir mão do que achamos ser o melhor para fazer a vontade do Eterno, mesmo que o custo é ser rejeitado e menosprezado pela religião.
É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5, versículo 29. Caim ofereceu o melhor que tinha para Deus, porém foi rejeitado seu sacrifício por não estar amparado pelas regras divinas. Da mesma forma, religiões apresentam uma suposta boa música condenando normas estabelecidas por Deus, desta forma seus louvores são rejeitados como foi o de Caim. O maior problema é que as pessoas deixaram de dar crédito às regras do Criador para dar crédito às regras das religiões. Assim diz o Criador: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Criador. Jeremias 17, versículo 5. As pessoas que deixar de seguir as regras das religiões no ato de louvar o Criador para louvá-lo segundo as regras bíblicas, é chamado por ele de feliz e próspera. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Criador, cuja confiança nele está. Jeremias 17, versículo 7. A escolha é sua e pessoal em praticar o verdadeiro louvor ou o falso de sua religião. As religiões sempre terão desculpas esfarrapadas a serem apresentadas com argumentos de profetas, pastores e teólogos contra o que o Criador estabeleceu para não aceitar e crer nas orientações bíblicas, e o gado sempre estarão dispostos a serem guiados no falso louvor. As ovelhas sempre estarão atentas para ouvir a voz do verdadeiro pastor, autor e salvador e o louvar conforme as orientações contidas nas Sagradas Escrituras. Para os líderes religiosos, pastorear o gado é aprazível porque tem facilidade de conduzir e dominar com a argola espiritual colocada em seus narizes. Quem já andou em fazenda sabe perfeitamente do que estou falando. A outra característica do gado é que ouve e segue os falsos líderes e pastores para poder habitar tranquilamente na congregação e para agradar a liderança apresentam louvores aleijados. Para estes mesmos líderes, o serviço de pastorear as ovelhas é abominação como era para os egípcios no passado, porque a ovelha não ouve a voz dos falsos líderes, só aceita o que está escrito nas Sagradas Escrituras e só ouve a voz do verdadeiro pastor. A outra característica da ovelha é que ela prefere ser expulsa ou ignorada, mas não dá ouvidos à voz que não seja do Supremo Pastor e não apresenta louvores fora dos padrões escriturísticos. Respondereis: nós, teus servos, temos sido pastores de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Isso direis para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Gênesis 46, versículo 34. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. João 8, versículo 47. O que é vantajoso? Obedecer às normas de louvor instituída pelo Eterno, ou pelas religiões? Eu servirei ao Eterno e abominarei as orientações contrárias das Sagradas Escrituras. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.